Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de história. Brasil, colônia, o Brasil colonial. Nosso tema mineração, 2 aulas. Sejam todos bem-vindos, embarque nessa junto comigo aí. Vamos ter muito pano pra manga para nós estudarmos aí, combinado? Primeiro slide então, entender mineração, a economia mineradora, Minas Gerais, essa corrida do ouro. Eu já começo até comentando o seguinte, Brasil colônia não começa o sistema com o sistema logo de cara encontrando, o sistema português encontrando logo de cara o ouro, né? As primeiras jazidas são encontradas em 1693, tem toda uma discussão, né? O famoso gato preto, o movimento de bandeiras, né? Os bandeirantes, os paulistas. Vocês vão ver inclusive um conflito, os emboabas, né? Entre os paulistas e os portugueses sobre quem eram os donos por terem encontrado primeiro. Vai ter uma situação de conflito assim. Enfim, aonde eu quero chegar? Que mesmo não tendo encontrado o ouro no início, Portugal manteve um sistema de colonização, iniciou um sistema de colonização de exploração, com as capitanias hereditárias, com os monopólios, com os mercados de tráfico, negreiros, trazendo para cá, todo um sistema de colonização, de cobrança de impostos, enfim, para a coroa. A colônia portuguesa, né, o Brasil, então, acaba depois, logo, a economia fica baseada na cana-de-açúcar, né, na primeira matéria-prima, com os monopólios, empresas dos amigos do rei, como diz o outro. Mas aí vem o século XVII, finalzinho do século XVII, entrando no século XVIII, encontram ouro, as faíscas, que vocês vão ver, e corrida do ouro. A gente faz a famosa expressão nos livros de história, metade de Portugal veio para o Brasil, nessa famosa corrida do ouro. E o que vocês vão ver nas nossas aulas, que às vezes acabam, enfim, os livros acabam focando muito nessa questão da importância do ouro, mas na verdade o ouro acabou desenvolvendo uma economia diversificada, porque por ter um sistema de mineração e o fluxo de dinheiro, de ouro que vai se movimentar é tão grande que possibilita outros tipos de profissões na região. Até mesmo verdura, parece uma coisa tão simples, né? Que às vezes aparece não estando nos livros, mas é muito importante nós pensarmos que até isso acabou se desenvolvendo mais, por causa do ouro. Mas por quê? Porque para você abastecer cidades, vilas, você precisa de verdura. Então desenvolve também uma economia diversificada. Eu estou falando da verdura, mas daí você coloca o couro, o boi, a carne. Você coloca o artesanato, você liga o comércio, você liga tecidos, você tem que abastecer essas cidades, alimentar essa população. E por causa do ouro, que desenvolve uma diversificação da economia, que estava focada mais no litoral, por causa das canas de açúcar, por causa dos engenhos, e um sistema muito mais fechado. Os engenhos, praticamente quase que subsistentes, né? Eles plantavam e tinham tudo que praticamente precisavam. Pouco tipo de comércio e o que tinha ainda muito um escambo. E com o ouro, desenvolve uma economia, assim, uma diversificação impressionante por causa do ouro, né? Então não é somente o ouro a nossa aula, e sim essa diversificação da economia. Entenderam a nossa aula então? Vamos lá? Condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operado pelas denominadas entradas e bandeiras, que consistiam em expedições armadas, somente paulistas, por isso que saíram da capitania de São Paulo, rumo ao sertão, com o objetivo de apressar e escravizar, galera, índios, destruir quilombo e o sonho português de achar o Eldorado, encontrar os metais preciosos. E encontraram, né? Uma hora encontraram. No ano de 1693, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro. 1696, né? É porque eu já vi também em outros livros falando em 1693. Nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Nessa e em outras regiões de Minas, depois em Goiás e Mato Grosso, o ouro inicialmente era encontrado na forma de aluvião, um tipo de sedimento do metal solvido em depósitos de cascalho, argila e areia. Não digo mais, antes ainda do aluvião, eram encontradas chamadas
faíscas, muito famoso as faíscas. Por isso que brinca que era o Zé Eldorado, o sonho dos portugueses, desde 1500, na famosa carta de Caminha, né? A certidão de nascimento do Brasil já se falava do ouro, mas os portugueses não achavam ouro. Então era obcecado. Mas os índios falaram que tinha ouro. Tem a famosa frase, vocês podem pegar a carta de Caminha, tem PDF, como diz o outro na internet aí, leia lá, tem uma passagem das 7 laudas, das 7 folhas de Caminha. O Caminha pergunta, e esse colar de ouro aí? Diz na carta, não é eu que estou inventando, diz que o índio apontou para o chão, fez assim, bombando, bombando. Claro, estou brincando, né? Mas é uma expressão dizendo que tinha muito. E os portugueses. Alguns especialistas em Brasil Colônia acreditam, inclusive, que o Caminha pode ter mentido, inclusive, nessa carta. É exagerado, na verdade, para fazer um merchan, fazer uma graça com o rei de Portugal, com Dom Manuel, até para se explicar todo o investimento das esquadras de Cabral, tudo, porque não poderia um índio no litoral, né, da Bahia, enfim, ter apontado, dizendo assim que tinha tanta quantidade, se Bahia não tinha ainda essa quantidade de ouro, da onde que esses indígenas conheciam já essas jazidas de ouro de Minas Gerais. É uma das teorias, uma hipótese, fala até melhor, não é nem uma teoria, é uma hipótese. Né? O que é uma hipótese? Uma teoria para ser testada, como a gente brinca. Né? Mas não é assim, é uma visão, uma teoria, uma hipótese, mas não é confirmado. As faíscas eram o seguinte, os paulistas quando chegaram, né, naquela região, os bandeirantes porque eles andavam com uma bandeira na frente. Cada grupo tinha uma bandeira, bandeira Emanuel Tavares, bandeira do Gato Preto, bandeira, eles eram chamados, por isso que era a palavra bandeirantes, vem daí, porque eles tinham uma espécie de um símbolo para representar eles, para eles serem identificados como bandeirantes. Quando eles chegaram naquela região de Minas Gerais, próximo dos rios, nos leitos dos rios, tinha tantas pepitas de ouro nas margens do rio, não precisava nem passar a bateia, como diz o outro, né? Uma espécie de um tacho, né? Para tirar o ouro de aluvião, que nós estamos lendo aqui. Diz que de longe o cara olhava aquele ouro, dava aquela faísca assim, o cara ia lá, meu Deus, pegava a pepita ali de 15, 30 gramas, nas margens, só com as faíscas. Essa foi a primeira forma. Claro que essa aqui acabou rapidinho, né? Mas só para vocês entenderem, de longe os portugueses olhando assim, olha só, tá brilhando ali, nas margens do leito do rio. Chegava lá, nas margens do rio, chegava lá e pegava pepita de ouro de 20, 30 gramas. Coloquei aqui, começou a exploração, vamos lá, um sedimento metal solvido em depósito de cascalho, argila e areia, ok. Logo em seguida começou a se explorar rochas, né, as minas, nas encostas das montanhas, empregando-se a técnica conhecida como grupiara. Grandes sistemas de prospecção foram construídos, prospecção para retirada, né? Desde escavações das encostas até canais de drenagem e ventilação. Durante a primeira década do século XVIII, um grande número de pessoas migrou para a região das Minas. Entre essas pessoas se encontravam homens brancos, europeus, colonos, africanos escravizados, indígenas, que lá se desenvolveram em vários povoados, arraiais, vilas. Na mineração, isto é, na extração do ouro das minas, utilizava-se o trabalho dos negros escravizados trazidos da África. As minas correspondiam ao local no qual os escravos eram mais vigiados por seus senhores, que visavam evitar o contrabando de ouro. Outra importante atividade impulsionada pela mineração foi o comércio interno, o Sr. Roberto comentou sobre isso. Você tem que alimentar essas pessoas, você tem que ter transportes, os tropeiros, que vão transportar nas mulas esses ouros. O país passou por sensíveis transformações em função da mineração. Um novo polo econômico cresceu no Sudeste, relações comerciais se desenvolveram, criando um mercado interno e fazendo surgir uma vida social essencialmente urbana. A Câmara Média, composta por padres, burocratas, artesãos, militares, mascates, faisqueiros, mascates são comerciantes, ocupou o espaço na sociedade. São novas profissões que até então era muito elitizado e começa a surgir com mais força. As minas propiciaram uma diversificação relativa de serviços e ofícios, tais como comerciantes, artesãos, advogados, médicos, mestres de escolas, entre outros, né, professores. Entretanto, foi intensamente escravagista, desenvolvendo a sociedade urbana às custas da exploração da mão de obra escrava. Estou falando, não estou inventando, está nos livros de história, como diz o outro, que escravidão é escravidão, ruim é ruim, né?
qualquer tipo de escravidão. Mas ainda a escravidão no engenho, na lavoura, ainda era menos penosa do que a escravidão nas minas de ouro. Alguns tipos de... não é todos os escravos passaram por isso, mas o risco de saúde era muito grande nas minas, né? Se fala inclusive em umas situações assim de castrações de crianças, né, africanas, para que elas não crescessem muito, para que elas pudessem entrar nos buracos das minas, tudo. Então, fala assim, violências, né, física, insalubridade, você dentro de locais sem ventilação, né, com riscos de desabamento das minas. Então, dizem ainda que você pode observar que, em geral, né, como se coloca uma espécie até de punição para escravos que fugiam muito, você quer fugir? Então pera um pouco, agora você não vai mais fugir, eu vou te vender para o senhor fulano da mina de ouro, porque diz que era considerado uma espécie de uma punição para um escravo trabalhar como um minerador, né? Para nós entendermos também isso. A questão é a seguinte, pelo menos no Brasil, né, em Minas Gerais, muitos escravos acabam sendo libertos, conseguem a sua alforria, porque para não acontecer muitas fugas, muitos roubos, os senhores das minas criavam uma espécie de mérito, assim, olha, metas, melhor, né? Ó, você atinge tal meta, encontrou tanto de ouro, o que passar é seu, para que não acontecesse roubo. História de escravo, como diz outro, que comeu pepita ali para depois dar uma ali no mato ali para roubar a pepita e fugir, né? Milhares de histórias que eu já li. Para não acontecer essas histórias, né, eles faziam uma espécie de metas. Ó, atingiu tanta meta. Então alguns escravos, inclusive, depois se tornavam senhores de minas. Sim, depois de alforriados, compravam, continuavam trabalhando naquela região, ficavam libertos, né, com a carta de alforria, e continuavam trabalhando na região, e ficavam ricos, inclusive. A falta, inclusive, de mulheres brancas para casar com esse grupo de população que nós falamos, advogados, comerciantes, médicos, senhores de escola, professores, senhores de minas, donos de minas, não tinha a quantidade de homem, era muito maior. Então as relações, inclusive amorosas, entre mulheres escravas e esses senhores era muito grande. Já li algumas histórias que mulheres, crianças, órfãs na Europa faziam aquela cata, como diz o outro, na rua, botavam um navio e mandavam para Minas Gerais, né, como mulheres para casar mesmo, como diz o outro, enfim, para satisfazer essa população. No entanto, ainda, isso aí alguns casos que eu li, mas faltava o número de homens brancos, livres, enfim, era muito grande em relação às mulheres brancas e acontecia uma relação social muito forte, né? Relação amorosa, social muito forte com mulheres escravas que acabam depois sendo aforreadas, ou se continua escravo, mas os filhos que vão nascer, os mestiços, enfim, vão ser considerados já livres, e fica uma nova classe, né? Porque não é homem branco, não tem os direitos, também não é um escravo, o que eu sou? E começa a entrar em conflitos sociais, uma nova diversidade étnica, racial no Brasil. É interessante isso. As minas propiciaram a diversificação das relações, o professor Roberto falou sobre isso, no entanto foi intensamente escravagista, o professor comentou. A mineração também provocou o aumento do controle do comércio de escravos para evitar o esvaziamento da força de trabalho das lavouras, já que os escravos eram os únicos que trabalhavam. O que aconteceu aqui? Desculpe, pessoal. As minas propiciaram a diversificação, já falei, desculpa, tinha travado aqui o meu. Mineração de diamante no Brasil, trouxe para vocês uma imagem, enfim, uma ilustração, uma representação de como era feito, né, as minas. Você vê aqui a mão de obra escrava, o senhor de escravo, como é que era retirada as pedras, tudo mão de obra manual, tá? Não tem tecnologia, não. Tem uma máquina perfurando. No muque, como diz o outro, né? E no dinamite, né? Fechamos. Mineração, economia mineradora. Vai ter próxima aula, vai ter pano, vai ter mais assunto para nós trabalharmos aí. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa. Fechou? Foco nos estudos, galerinha. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!